somebody said, no, some people, that's the thing with the internet, right? Everyone's throwing bombs here and there. You can't keep track of Yeah. everything. But I do remember one person said, oh, he disavowed it on his deathbed or something like that. Now, what's the story with that? Yeah, so there is I don't know if he's still alive, but there is or was a Frenchman called Mr. Hubert Remy, who was very much against the IMBC for various personal reasons. Mhm. And as part of his campaign against the clergy, he claimed that Bishop Garrard disavowed the thesis on his deathbed. And he claims to this letter, which so Father Francesco Ricasa wrote, who's the superior of the IMBC, he wrote a few articles essentially proving that it's a forgery. But in any case, if you wanted to, for the sake of argument, admit that it was a real letter, all he mentioned was a thesis. And back then, it wasn't called the thesis; it was called the Thesis of Cassiciacum, which is its full name. Mhm. Um, According to which, of course, the see is formally but not materially vacant. And so, the letter, whether it's real or not, doesn't prove anything. To his last days, he was meeting with priests of the IMBC and elsewhere, talking about the thesis, discussing questions and answers about it. So I would rather trust the men that were with him on his deathbed as Mhm. opposed to a fake letter. E isto era o ambiente de Monsenhor Gerhard de Larieux. Monsenhor Gerhard de Larieux pediu a Monsenhor Tuque que fosse sagrado bispo. Se vocês forem ver essa história, depois, vão ver que Monsenhor Gerhard enganou Monsenhor Tuque para se sagrar bispo. E agora também temos agora, além disso, uma carta de Gerhard de Larieux, que foi descoberta em 2019. Uma carta que foi posta no site Católicapédia, site do senhor Remy, em que diz que nessa carta, esse blog, nesse artigo ele fala: um presente de Natal maravilhoso de 2019, a retratação de Monsenhor Gerhard de Larieux sobre a tese de Cassiciacum. Então, o que diz essa carta? Essa carta de 2019. Essa carta diz que era uma resposta a um amigo dele que tinha enviado estudos que refutavam a tese de Cassiciacum. Ele diz: caro senhor, encontrei ao chegar aqui seu despacho e sua carta. Obrigado. Conservo, portanto, pelo menos temporalmente, o estudo de Noyle, pessoalmente. Pessoalmente concordo com todas as suas conclusões. Pessoalmente concordo com todas as suas conclusões. Seu estudo é excelente. Agora acredito que minha tese contém enormes erros teológicos. Volto a repetir. Agora acredito que minha tese contém enormes erros teológicos. Continua a carta. Em união fervorosa ao serviço da verdade e na oração. Assinado Monsenhor Gerhard de Larieux. Então esta foi a carta que foi revelada em 2019. O teólogo que inventou a tese, o teólogo autorizado que inventou a tese, usando os argumentos deles agora, ele é teólogo autorizado. O teólogo autorizado, inventor da tese, se retratou e disse que ela contém enormes erros teológicos. E qual foi a reação, desse grupo? Ao tomar conhecimento desse grupo, os padres, um padre da tese que estava aqui no Brasil, ele enviou um e-mail a Padre Ricossa, perguntando-lhe se essa carta era verdadeira, se essa carta era de Monsenhor Gerhard. E Ricossa afirmou no e-mail que sim, era de Monsenhor Gerhard. Porém, depois, após ficar público tudo isso, Ricossa mente em um artigo da revista Sodalício. O título do artigo é Falsas Retratações e Falsos Amigos. No artigo ele diz que Monsenhor Gerhard não era amigo dessa pessoa que ele enviou a carta,
e diz que é uma falsa retratação. E diz que a carta é falsa porque é uma fotocópia e que a carta verdadeira sumiu e, portanto, é falsa, sendo que antes ele tinha dito que era a letra de Gerhard. Mas como eu sou uma pessoa que vai atrás, contratei um perito isento, mandei só para ele, falei assim, ó, essa letra aqui é dessa mesma pessoa, e aí está o laudo, veja o laudo desta carta. Laudo pericial grafo documentoscópio. O que significa que é esse laudo? Para saber se essa carta é falsa, se teve como recortar, se teve alguma manipulação, se teve qualquer coisa nessa carta. Pegar e colar, tudo. É um perito do Ministério da Justiça. Tudo que foi analisado. O dinamismo do punho, o grau de habilidade, o ritmo da escrita, a velocidade, a espontaneidade, os ataques, remates, a pressão, evolução, calibre, tipo da escrita, espaçamentos, alinhamentos, ligações laterais, ligações ascendentes, inclinação axial, mínimos gráficos, valores angulares e curvilíneos, tudo foi analisado. E são as duas cartas. A primeira, que era já sabida em 2019, que Dom Rui Costa, em e-mail privado, falou que era verdadeira e depois mentiu que era falsa. Mentiu. Veja o que diz o laudo todo, que eu vou deixar aqui algumas fotos de tudo que foi analisado. E a conclusão do laudo. Desta maneira, concluo em virtude dos exames grafotécnicos efetuados na peça do exame, em comparação com as outras peças fornecidas, utilizando-se do método comparativo, que as assinaturas contidas na peça do exame são provenientes do mesmo punho caligráfico. A carta é verdadeiramente de Monsenhor Gerhard de Larieux. Enormes erros teológicos, diz a carta. O inventor da tese se retratando da sua própria tese. Temos então o primeiro argumento, que Monsenhor Gerhard se retratou. O inventor da tese se retratou da sua tese e ele disse que contém enormes erros teológicos. Isso é o primeiro argumento inicial que vamos começar aqui. Quem é também mais? Vamos começar mais. Quem é Monsenhor Gerhard? No documento, esse mesmo documento que eu mandei para a perícia, queria ver se outra carta era verdadeira. E essa outra carta é reveladora de quem é Monsenhor Gerhard. O motorista de Gerhard, em uma entrevista, temos aqui então a primeira testemunha próxima de Gerhard. Testemunha próxima. Disse que o bispo abandonou a sua tese, que acreditava em Garabandal, e dizia que Paulo VI foi substituído por um impostor, e que o verdadeiro Montini estava preso no Vaticano com mais de 100 anos. Se você notar, este é o mesmo pensamento também dos seguidores do Palmar de Troia. E lá no Palmar de Troia, eles fazem Paulo VI de santo justamente por causa disso. Eles acreditam que um falso Montini, um falso Paulo VI subiu ali, o impostor, e o verdadeiro estava preso. Quase como a história da irmã Lúcia. E lá no Palmar de Troia, Montini é um santo. Então, isso é um testemunho oral de uma pessoa próxima. Mas um testemunho de uma pessoa próxima ainda pode ser algo falso. Eles vão argumentar isso. Porém, o que nos fala a favor desse testemunho, dessa testemunha, é uma nova carta descoberta. Agora, revelada agora. Gerhard deixou uma nova carta que colabora totalmente o que essa testemunha disse. E essa carta é verdadeira. Também, segundo o laudo pericial. É Gerhard, é o punho dele, foi ele quem escreveu. E o que diz essa carta? Essa carta tem data 14 de maio de 1982, em Etieles. O que diz essa carta?
Isso após ele ser bispo, tá? Um ano após ele ser bispo. O que eu penso? Meu pensamento é flutuante. Entretanto, estou inclinado em direção à veracidade da teoria do impostor Montini. E eu rezo por Paulo VI, como se ele estivesse vivo. Eu rezo por Paulo VI como se ele estivesse vivo. A menção feita de Paulo VI na página 14, de 8 de setembro de 1975, já não me ofende mais. Montini fez muito, extremamente mal, em 1970. Em seguida, o sósia, creio eu, o foi substituindo mais e mais. Paulo VI, então, pôde se arrepender amargamente. Paulo VI, então, pôde se arrepender. Então, eu não sou um adepto da teoria do impostor, mas respeito e até mesmo apoio aqueles que creem em sua veracidade. Então temos aqui a carta nova de Monsenhor Guerrat, que colabora com a testemunha, que era próxima, que era o motorista de Guerrat. Este, então, é vocês agora da tese que tem que provar que tudo isso é falso, que essa carta não é de Guerrat. O bônus da prova está conosco. A carta é dele. Ricossa, temos testemunhas que Ricossa escreveu que a carta é dele. Depois, quando foi a público, mentiu, falou que destratou. Então temos o primeiro argumento, que Monsenhor Guerrat se retratou da tese. E o segundo argumento, que Guerrat, teólogo autorizado, ele compactuava com o Garabandal a teoria de que Montini era impostor e rezava a unacum Paulo VI após ser feito bispo. E isto é gravíssimo isso. E o colocar como um suprassumo da teologia, ou quase santo, como fazem alguns tesistas, isso daí é absurdo. Diante dessas provas que temos de Monsenhor Guerrat. Guerrat era um sacerdote, não era uma pessoa infalível, tinha limitações. Foi um dos muitos teólogos que ajudaram Pio XII a elaborar o dogma da Imaculada Conceição. Mas lembrando que não foi ele que proclamou, foi o Papa que tem a infalibilidade. É o Papa que faz isso. Então vemos nessa carta as mesmas ideias dos bispos palmarianos em Guerrat. Então, aqui começa essa foi a primeira introdução. E após saber que a carta dele mesmo, verdadeira, qual foi a resposta e a atitude dos tesistas, quando a gente questiona eles, esta é a resposta. Eles te bloqueiam, não falam com você, não respondem, não debatem. Eles se recusam. Chegam ao cúmulo de falar que, mesmo que seja verdadeira a carta, não interessa, a tese é verdadeira, e o que importa é a tese ser verdadeira, e não o que Monsenhor Guerrat pensa. Então temos aqui, de um lado, Ricossa e Murro, que são padres tesistas, então tem um viés, que disseram que no leito de morte de Monsenhor Guerrat ele estava lúcido, e que ele falou que ainda era seguidor da tese de Cassitiaco, sendo que ele morreu de insuficiência hepática, com câncer metastático, sem comer quase nada. E interessante, poderia-se falar algumas coisas a respeito disso, mas não vou argumentar com isso. Vamos dar o ônus da prova, a benevolência para eles. Temos esse lado aí deles como testemunha, com o viés deles serem tesistas roxos, de um lado, e tem desse outro lado que Ricossa mentiu, então já tem um falso testemunho, de um lado, contra Ricossa,
mentiu que a carta era falsa. E temos também, de um lado, Gerhard, que é contra a tese, que se retratou, que disse que tem enormes erros. E no francês ali, faux thèse é como eufemismo de tese idiota. Um eufemismo de tese idiota no francês. E temos também a testemunha, que era próxima, e uma carta de Gerhard também falando as mesmas coisas que a testemunha fala. Se você estivesse num tribunal e fosse o juiz, isso aí já teria sido causa ganha. De um lado você tem as palavras de uma pessoas com viés, e de outro pessoas que têm provas, fatos, perito, as cartas. Gerhard se retratou da sua tese. E era falho naquela confusão geral, daquela apostasia que estava acontecendo ali. Uma confusão. Todos desesperados, querendo, sem ter um pastor. Católicos sem pastor, sem um papa. Com um apóstata se fingindo de papa, com a mídia toda em prol desse apóstata. As maiores desgraças do Concílio Vaticano II. Tudo isso que nós vemos hoje é por culpa desse Concílio Vaticano II maldito. Pelos frutos os conhecereis. Pelos frutos. Maldito concílio. Conciliábulo. Falso concílio católico. Os católicos devem lutar pela verdade. Toda essa infiltração após a Segunda Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, toda essa infiltração, todo esse plano para destruir a Igreja Católica, e ainda continua até hoje. Os católicos caem como cordeirinhos. Os católicos estão fartos das mentiras. Basta das mentiras. Basta de erros. Quem não é vencido pela verdade é vencido pelo erro. Então este foi o primeiro vídeo de uma série de vídeos contra a tese. Que essa tese maldita não entre no coração de vocês, porque o fim dela é o mesmo fim que espera todos os neogalicanos e todas as pessoas que esperam os apóstatas da fé. Salve Maria. Bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.